Olha, gente, a PM de São Paulo encontrou hoje aquele helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Foram 12 dias, né, de buscas. E hoje de manhã, um pouquinho antes das 10 horas da manhã, a polícia confirmou o helicóptero. Olha lá, dá para ver a fuselagem do helicóptero ali, né, em meio à mata, muito fechada. No fim das contas, o helicóptero estava mais perto da estrada do que a gente imaginava, né? E foi decisivo para encontrar o helicóptero uma imagem da concessionária da rodovia dos Tamoios. Eles conseguiram achar o que seria o helicóptero voando baixo, perto da estrada. Com essa imagem, a polícia modificou a área de busca e encontrou hoje de manhãzinha a aeronave e, infelizmente, as 4 pessoas mortas. A polícia confirmou. São mãe e filha as vítimas, de 45 e de 20 anos, um amigo delas de 41 que as chamou para o passeio e o piloto de 44. A aeronave saiu de São Paulo e tinha como destino Ilhabela, no litoral norte do estado. A aeronave não tem caixa preta, nenhum tipo de localizador, né? não tem nada disso. O que eles conseguiram foi sinal de celular do dia 1º, né? Então até o dia 1º. Isso, para tentar fechar uma área, mas realmente essa imagem acabou mudando ali os planos, né? E também acho que a questão do tempo, eu estava vendo uma entrevista antes de vir para cá, se não me engano, no Datena, eles dizendo que o tempo estava muito fechado. Então, essas áreas mais altas, elas estavam encobertas por uma névoa e eles não estavam conseguindo acessar. Eles estavam ali nos vales, enfim, e que aí, com a mudança no tempo, eles também conseguiram observar melhor essa área. Porque você vê que as árvores são bem altas, né? E aí cai para dentro, já fica mais difícil de visualizar. Você tem que realmente estar com tempo sem névoa, né? Para poder ver. A cor do helicóptero também não facilitou. Ele parece que é um grafite, um cinza muito escuro, que eu estava vendo também o depoimento da polícia, dizendo que isso, inclusive, também tornou mais difícil a localização. Porque você imagina, se fosse uma aeronave com uma tinta mais clara, no meio do verde, sim, ali, talvez tivesse, né, alguma facilidade maior. Você sabe que eu já voei muito ali na Serra do Mar, né? Com o Robson 22, quando eu era repórter da Rádio Bandeirantes. Mesmo, né? Não, esse era o 44. 44 cabem 4 pessoas, o comandante mais 3. O passageiro do lado e dois assentos atrás. No 22, só 2 pessoas, o piloto e mais uma, né? É uma casca de ovo, assim, que balança com o vento e tudo mais. Mas os pilotos têm muito cuidado com a Serra do Mar, por razão óbvia. Você é capaz de sair de São Paulo com céu azul, calor, de no litoral o céu tá azul, sem uma nuvem, e a serra tá com o tempo fechado. Então, acontece muito frequentemente do comandante chegar lá e ter de fazer meia volta porque não tem segurança para atravessar. Ou encontrar um corredor em que tem visibilidade para atravessar. Nesse caso aí, é claro que agora vai haver investigação e tudo mais. O que aconteceu, né? Exatamente. Mas o tempo estava muito ruim, né? Tanto é que tem uma imagem, a menina não tem? Da chegou menina a mandar vários vídeos e fotos pro namorado que estava em São Paulo. Que estava fechado o tempo. Tava com medo, estava muito fechado, achamos que vamos voltar e tudo mais. Mas afundaram demais lá, né? Entrou demais. Aí quando entra, perde a noção, né? Perde a noção de profundidade, não sabe o que está acontecendo, enfim. Precisa tomar muito cuidado com esse negócio de táxi aéreo, porque, olha, o que tem de maluco aí, enfim. Não desejando isso, mas agora está começando a funcionar o Uber helicóptero, né? Vocês devem ter visto isso agora, desses dias. Aqui em São Paulo, por exemplo, já está sendo inaugurado esse serviço de voos a R$ 2.500 aproximadamente por cabeça para usar. Porque eu acho que ainda dá pouco problema para a quantidade de coisa que eu vejo acontecer, o que eu via acontecer na época. Eu tive colega que pousou, que decolou do Campo de Marte e pousou em Ribeirão Pires. Naquela faixa de gramado da Marginal, entre a pista expressa e a pista local. Teve uma colega que pousou na Rua Javari, teve um colega que pousou no teto do shopping, é o Shopping D, aquele que tem na Marginal do lado do Canindé ali, é o D&D, eu sempre confundo. É o D, né? O D&D é na Marginal Pinheiros. E, assim, e teve o caso clássico do Pedro Campos, repórter da Rádio Bandeirantes, eu era chefe de reportagem na época. Naquela época as rádios faziam toda manhã e toda tarde sobrevoo de helicóptero, falar do trânsito, não tinha Waze, não tinha nada, né? E aí ele estava voando à tarde e eu estava na redação. De repente toca o telefone fixo, eu atendo o telefone, ele fala assim: alô, é o Pedro, o helicóptero caiu.
e sumiu. Meu Deus. Aí eu falei, gente, eu demorei uns 10 segundos pra processar o que ele tinha falado. Eu falei assim, não, mas se ele me ligou, ele tá vivo, né? Óbvio, mas é que você demora pra... É uma coisa tão... É um soco na cabeça, né? Se vocês forem procurar isso aí no Google, é só procurar helicóptero pouso cemitério. Ele pousou, parece brincadeira, dentro do cemitério da Consolação. Por quê? Não foi caiu dentro do cemitério, não foi isso. O helicóptero começou a apresentar problema, pane, e os pilotos fazem tem um nome essa manobra que me fugiu agora. Pouso em autorrotação. Que é o seguinte, o motor do 22 desliga. É como se fosse um carro descendo na banguela. Ele vai controlando só no freio. Aqui não é freio, é uma coisa que parece um freio, não sei o nome tecnicamente. Ele vai controlando a velocidade da descida para não arrebentar de uma vez por todas, entendeu? Mas ele controla mais ou menos, sem motor. Então é só a hélice. Onde for, vai ter que ser. E aí o que aconteceu? Ele estava ali na região do Sumaré e procurou um lugar aberto. O lugar aberto, eles têm mais ou menos isso já fitado. Mapeados. Por isso é que vai para a Rua Javari, por isso é que vai, entendeu? Eles têm mais ou menos o lugar. A Ilha da Marginal. E aí ele foi pro cemitério. Caramba. Pumba. Aí ele cai no cemitério, quebram as pás do helicóptero. Que tem 2 pás aqui, né? Quebram as pás do helicóptero. E o Pedro foi sair correndo do helicóptero. É a reação de cada um de nós. Ele foi sair, ele abriu a porta e foi sair correndo. Pegar, né? Isso que ele foi sair correndo, o piloto segurou a blusa dele e falou, não sai agora, porque se ele sai... A hélice decepa. Né? Assim, gente... Ele pode procurar isso aí. Os jornais fizeram um reportagem, porque foi curioso, né? Curioso. E o cemitério estava fechado. Aí ele não conseguia sair de dentro do cemitério. Aí ele pedia pra tirarem ele lá de dentro. Os caras achavam que ele tinha invadido o cemitério pra mexer em Meu cadáver. Deus! Porra, foi Que confusão. Eu voei muito de Globocop no início do meu trabalho na TV Globo, muitos anos atrás. Chico Pinheiro ainda fazia o Bom Dia, São Paulo. O Guto Abranches está onde agora? Olha, Chico, 6h30, 7 horas. Agora a gente está sobrevoando aqui a Marginal Pinheiros. Isso me deu algum traquejo no sentido de saber o seguinte: para o helicóptero, pode ser que eu esteja falando a maior obviedade do mundo, mas o helicóptero ele pousa mais fácil, digamos assim, em uma diversidade maior de locais do que um avião pequeno, por exemplo. Ah, sim. Por isso, o campo de futebol, o teto hoje em dia tem muito isso em São Paulo. O teto fortificado ali dos edifícios mais altos, no caso o cemitério do Pedro, porque o helicóptero ele consegue um espaço menor, um espaço aéreo menor para conseguir fazer o pouso. O avião pequeno não. Ele tem sempre que ter uma profundidade, um alongamento de pista para ele poder pousar. Acho que até muito por isso também, Rafael, que muitos outros casos não acontecem, porque desse ponto de vista o helicóptero tem mais maniabilidade para fazer um pouso como esse. Teve o Geraldo também, eu me esqueci do sobrenome dele, repórter histórico da Rádio Eldorado, que pousou na Marginal Pinheiros. Geraldo também. Nunes. Geraldo Nunes. Poxa vida, me fugiu o nome dele.